Na aula passada, nós criamos a nossa geometria e inserimos dois parâmetros extremamente importantes e vimos como é que ele se relaciona com a nossa geometria. Agora chegou a hora da gente finalizar a nossa família e ver na prática ela funcionando. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso gratuito de Revit Famílias aqui, 100% hospedado no nosso canal Neurobim do YouTube. E se você acompanhou a nossa última aula, você viu que a gente aprendeu bastante coisa sobre criação de parâmetros, sobre como manter a equidistância, né, nas nossas larguras e comprimentos. Tenho certeza que se você não tinha, mesmo para quem já tem uma base de família, eu tenho certeza que você já aprendeu alguma coisa nova, certo? E hoje, para a gente concluir essa nossa família, eu vou te ensinar a criar o parâmetro de altura, que vai ser também uma bela revisão do que a gente já fez na aula passada, e vou te ensinar também como criar o parâmetro de materiais. Depois a gente vai carregar essa família dentro do nosso projeto e vamos ver ela em funcionamento, certo? Então, antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, fortalece aqui essa nossa comunidade. Eu tenho certeza que você vai receber em dobro na forma de conhecimento e aprendizado voltado aqui para Revit, BIM. Então, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu vou te agradecer muito por isso. E sem mais delongas, vamos lá para esse vídeo. Bom, de volta então aqui ao arquivo do nosso pilar. Eu trabalhei aqui na seção do nosso pilar, nós já testamos nossos parâmetros, está tudo funcionando perfeitamente. Eu vou criar agora o parâmetro de altura desse pilar. Para poder criar o parâmetro de altura, eu preciso enxergar ele de frente. Eu preciso enxergar ele numa vista de corte ou numa vista de elevação. Como aqui nesse projeto eu não tenho nenhuma vista de corte, também nem preciso criar uma para isso, eu vou acessar uma das minhas vistas de elevações. Então aqui em navegador de projeto eu vou expandir as elevações e vou escolher qualquer uma delas, tanto faz. Eu escolhi aqui a parte posterior e aqui estou enxergando agora a minha coluna, certo? Dentro aqui então da minha coluna eu vou criar agora um parâmetro que vai controlar a altura dessa coluna. É importante que eu diga o seguinte, normalmente os pilares eles não têm esse parâmetro de altura. Por quê? Porque se você lembra bem, quando a gente cria um pilar, a gente vincula a base e a gente vincula o topo desse pilar, certo? É igual a uma parede. Então, normalmente, os pilares eles não têm um parâmetro de altura, um parâmetro onde a gente diz qual é a altura, exceto quando ele é a altura desconectada, mas até isso também é um pouquinho diferente, não é exatamente um parâmetro de altura. Mas por que a gente está tendo que criar aqui esse parâmetro de altura? Porque a gente pegou um modelo genérico, a gente trabalhou com um template de modelo genérico. Então, por isso que a gente vai ter que criar esse parâmetro de altura. A gente vai ver na próxima aula, que a gente vai revisar o conteúdo, e eu vou trabalhar com o modelo para criação de coluna estrutural. A gente vai ver que além desse nível de referência, que é o nível da base, a gente tem o nível de topo, que é justamente para prender o topo do nosso pilar, certo? Então, nesse caso específico, aí a gente não precisa criar o parâmetro de altura, certo? Mas nesse exemplo que a gente pegou, a gente vai ter que criar esse parâmetro e é bom para a gente treinar essa parte de criação de dimensões dentro da nossa família, certo? Então eu vou puxar aqui o meu DI para criar uma cota. Aqui, ó, tenha atenção para o seguinte, eu tenho que pegar o meu nível de referência. Então quando você colocar o mouse em cima, tenha certeza de que você está pegando o nível de referência. Aqui, ó, na parte de baixo aparece o nome nível de referência e no canto esquerdo inferior aparece também nível de referência. Existe também aqui um plano de referência, mas a gente não vai pegar o plano, a gente vai pegar o nível. Então quando você pegar o nível, você clica e depois você clica aqui no topo da nossa coluna. Essa dimensão eu vou converter ela em um parâmetro que vai ser a minha altura. Também vai ser um parâmetro de instância, igual a minha largura e meu comprimento. Eu dou OK e eu sempre testo para verificar que está funcionando perfeitamente. Certo? Está funcionando, então a minha altura está criada. Feito isso, eu posso fechar aqui a vista da parte posterior e lá na vista do meu 3D eu estou enxergando agora como é que está por enquanto aqui essa nossa coluna, esse nosso pilar. Falta a gente criar agora o parâmetro de material. O parâmetro de material vai permitir que quando eu carregar esse pilar dentro do meu projeto, a pessoa, o usuário dessa família, ele possa dizer qual material vai estar compondo esse meu pilar aqui, certo? Se eu não criar esse parâmetro, o usuário não vai poder editar o material desse pilar. Então é por isso que a gente precisa desse parâmetro. Você vai clicar na geometria da sua extrusão, certo? E aí vai aparecer aqui nas propriedades algumas informações acerca dessa geometria.
o início, o fim da extrusão, aqui já mostra a altura, ó. E aqui na parte de material, você tem a opção aqui por categoria, o que significa que ele está sem nenhum material por enquanto. E você poderia clicar aqui em 3 pontinhos. Se você clicar nos 3 pontinhos, você vai acessar a biblioteca de materiais. E é importante que eu te diga o seguinte, essa biblioteca de materiais aqui não é a biblioteca de materiais do seu projeto. Perceba que não é a biblioteca de materiais da minha casa, que eu estou usando aqui como referência. Aqui é uma biblioteca de materiais dessa família. Então é muito mais limitada, tem muito menos materiais. E se eu chegasse aqui, por exemplo, e dissesse que eu queria que eu quero que esse pilar tenha esse material aqui, telhados. Se eu carregar esse material aqui dentro, essa coluna ela vai sempre ter esse material. Nunca o usuário vai poder mudar esse material, a menos que ele entre na família, né, e edite. Mas se eu fizer isso, eu não vou tornar esse parâmetro editável. Então, para resolver essa questão, eu preciso criar aqui um parâmetro mesmo. E aí eu vou fechar. Onde tem então aqui por categoria, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui nesse quadradinho do lado, e aí nesse quadradinho eu posso vincular a essa família um parâmetro de material. Esse template ele já veio com um parâmetro criado, mas esse parâmetro que veio criado ele é um parâmetro de instância, e como eu já disse, eu acho que material deveria ser parâmetro de tipo. Então eu vou criar um novo parâmetro. Eu clico aqui nesse papel com sol, deixo o tipo marcado, coloco aqui, ó, material, pilar, e grupo materiais e acabamentos também, ok? E aí agora eu vou selecionar o parâmetro que eu criei, que é um parâmetro de tipo, e vou dar ok. Então agora eu não mais controlo o material dessa coluna aqui dentro. Eu só controlo dentro do meu projeto na hora que eu for inserir esse pilar dentro do meu projeto, certo? Se eu acessar aqui tipos de famílias, a gente vai ver que a gente tem aqui o material pilar, está criado como parâmetro de tipo, então não tem o padrão entre parênteses, tá vendo? Não tem, porque ele é um de tipo. Só os de instância que tem esse parênteses. E uma vez então que eu coloquei o meu parâmetro, o meu material e eu coloquei as minhas dimensões, o meu pilar está concluído, eu posso salvar o arquivo dele. Vou salvar aqui rapidinho. E depois de salvo, eu posso carregar então no meu projeto. Carregando no projeto, eu vou vir aqui, vou inserir ele, coluna vertical, vou colocar aqui no meu térreo e está aqui agora o meu pilar. Bem rechonchudo, né? Mas vamos verificar se os parâmetros estão funcionando corretamente. Aqui, ó, em instância, eu tenho a largura, o comprimento e a altura, que são exatamente aquelas informações, aqueles parâmetros que eu criei como instância, certo? Então aqui em largura eu poderia colocar aqui 30, em comprimento eu poderia colocar 50, ó, deixar uma dimensão assim mais certinha. Na altura eu poderia colocar aqui, por exemplo, 2,80, né? E ele está controlando a altura. E onde tem aqui editar tipo, eu posso vir aqui em material pilar e eu poderia colocar aqui agora o meu concreto, né? Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Concreto moldado em loco. Pronto, aplica, ok. E aí agora eu coloquei aqui o concreto, ele se vinculou à minha geometria e nas instâncias eu controlei aqui a altura, o comprimento e a largura. E perceba que ele está aqui, se eu clicar em estrutura, clicar em coluna, eu vou visualizar aqui o meu pilar, porque ele está dentro de coluna estrutural, porque foi a categoria que eu coloquei. Então, está tudo funcionando exatamente da forma como eu planejei, da forma como eu quis que funcionasse, certinho? Então, com isso, você criou a sua primeira família completamente do zero aqui, graças a Neurobim. Se você gostou, deixa o seu like, ativa o sininho e se inscreve no canal. O curso ele ainda não acabou. Na próxima aula, a gente vai revisar esses conteúdos de novo. Nós vamos criar um novo pilar, só que dessa vez usando outro template para a gente ver as diferenças e aproveitar e revisar tudo que a gente aprendeu aqui nesse curso, certinho? Então, não é o fim ainda, se segura que ainda tem mais uma aula, mas já vai compartilhando esse vídeo, já vai compartilhando essa playlist para ajudar a gente a crescer, certo? Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo no próximo vídeo.